be revealed through me. Permita que Cristo seja revelado através de mim. I bring myself to you. Eu me apresento a Ti. I open my heart. Eu abro meu coração. I want you and nothing else. Eu te quero e nada mais. Thank you for salvation. Muito obrigado pela salvação. Thank you for the power of the Holy Ghost. Obrigado pelo poder do Espírito Santo. Thank you that you believe in me. Obrigado porque o Senhor acredita em mim. Hallelujah. Aleluia. I'm ready. I'm ready. Eu estou pronto. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. You may be seated. Vocês podem se assentar. We had a great time this afternoon. Nós tivemos um ótimo tempo hoje à tarde. We have two more afternoon meetings that are going to be very important. E nós teremos mais duas reuniões à tarde que serão muito importantes. Tonight is very important. Hoje à noite é muito importante. We're talking about the miracle life of Christianity. Nós estamos falando sobre a vida miraculosa do cristianismo. You spell miracle with 7 letters. Você soletra a palavra milagre com 7 letras. You can form an acronym or an acrostic with that word, with those 7 letters. Você pode formar uma acróstica com essas 7 letras. M-I-L-A-G-R-E in Portuguese. M-I-L-A-G-R-E em português. These represent 7 major essentials in our life. Representam 7 essenciais principais em nossas vidas. What for? Para o quê? In order to carry on, to continue Para que possamos dar continuidade what Jesus began. àquilo que Jesus iniciou. That is our mission. Esta é a nossa missão. Continue doing what He showed us how to do. Continuar a fazer aquilo que Ele nos mostrou a fazer. That's the theme that we're talking about this week. Este é o tema ao qual nós estamos falando durante essa semana. It's all found in the first 4 verses of the book of Acts. E é tudo encontrado nos primeiros versículos, os 4 primeiros versículos do livro de Atos. Our first lesson was Jesus, our model. A nossa primeira lição foi Jesus, o nosso modelo. Verse 1. Versículo 1. Jesus began doing and teaching. Jesus começou a fazer e a ensinar. You notice that in verse 1. Você pode observar isso no versículo 1 do capítulo 1. All that Jesus began to do and teach. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Excuse me. Why is this so vital? Por que que isso é tão vital? Because it's right there between the gospel of Jesus and our gospel. Porque está bem ali entre o evangelho de Jesus e o nosso evangelho. 4 records of the life of Jesus. 4 registros da vida de Jesus. Then the record of our gospel. E They call it the depois book of Acts. o registro do nosso evangelho. To connect the two. Para ligar os dois. To connect the ministry of Jesus with the ministry of us. Para conectar, ligar o ministério de Jesus com o nosso ministério. 7 principles are needed. 7 princípios são necessários. We need to hold Jesus as our model. Nós precisamos ter Jesus como nosso modelo. Young preachers, listen to this. Jovens pregadores, ouçam isso. We need to always be inspired or enthused or happy by looking at Him. Nós sempre precisamos estar inspirados, entusiasmados ou felizes por podermos olhar para Ele. Nobody is more miserable to listen to than a preacher who is not inspired by Jesus.
Ninguém é mais miserável de darmos ouvido a eles do que um pregador que não está inspirado por Jesus. I don't want to listen to him. Eu não quero dar ouvidos a ele. The world don't want to listen to a dead preacher. O mundo não quer dar ouvidos a um pregador morto. We've got to have inspiration. Nós precisamos ter a inspiração. That's in that right there. E isso está aqui. It says, until the day he was taken up. Até o dia que ele foi elevado às alturas. Look at it. Olhem aí. Read it. Leiam. Study it. Estudem isso. Every day that he ministered, Todo dia que ele ministrou. it inspires me. Isso me inspira. I say, wow, look at what he's doing. E eu digo, uau, observem o que ele está And he fazendo. told me I could do it. E ele disse que eu também poderia fazê-lo. Young preachers, Jovens pregadores, never lose your inspiration. nunca percam a sua inspiração. Christians, never lose your happiness, your joy. Cristãos, nunca percam a sua alegria. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? An essential principle of success in ministry. Princípio essencial de sucesso no ministério. Inspired. Inspirado. Everybody calls me a happy preacher. Todos me chamam de pregador feliz. Sure, Claro, I have nothing to tell but good news. eu não tenho nada a falar a não ser boas novas. You can't preach good news mad. Você não pode pregar boas novas de mau humor. You can only preach good news glad. Você pode pregar boas novas com alegria. See? Never forget how to smile. Nunca se esqueçam de como sorrir. Give the world a happy message. Sempre dê ao mundo uma mensagem feliz. And the third principle E o terceiro that princípio we're going to talk about tonight, é a palavra que vamos falar nessa noite. loyalty to what he told us to do. Lealdade àquilo que ele nos falou para fazermos. He, through the Holy Ghost, gave commandment to the apostles he had chosen. Ele, através ou por intermédio do Espírito Santo, deu o mandamento aos apóstolos que ele escolhera. There's a fundamental principle. Há princípio fundamental. He gave the command. Ele deu o mandamento, a What ordenança. are we going to do about it? E o que nós vamos fazer a respeito He disso? gave the command. Ele deu a ordenança We cannot ignore it e nós não podemos ignorá-la. and call ourselves his followers. E nos chamarmos de seguidores dele. He gave the command. Ele deu o What comando. was the command? O que foi esse comando, To go to ordenança? all the world and preach the gospel to every creature. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Principle, an essential principle in success in ministry is to be loyal to what he commanded us to do. Princípio essencial para o sucesso no ministério é sermos leais àquilo que ele nos ordenou fazermos. That's our lesson tonight. Essa é a nossa lição nessa And noite. it's an exciting lesson. E é uma lição entusiasmante. When he speaks, Quando ele fala, I want to obey. eu quero obedecer. When he speaks, Quando ele fala, his command is my order. a sua ordenança é a minha ordem. I won't fail Eu quero fé if I follow his order. se eu vou obedecer às suas I want to be ordens. loyal to what he said. Eu quero ser leal àquilo que ele disse. Paul in Galatians talked about some people who pervert the gospel. Paulo fala em Gálatas sobre algumas pessoas que pervertem o evangelho. And he warned his followers. E ele advertiu os seus seguidores. If anyone comes preaching any other gospel, don't listen to him. Se qualquer pessoa vier pregando qualquer outro evangelho, não dê ouvidos a eles. It's essential in our lives that we be loyal to what he said. É essencial nas nossas vidas que nós sejamos leais àquilo que ele disse. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? Now I want to read you something. Eu quero ler algo a In the vocês. 16th chapter of John, or 15th chapter of John, No capítulo 15 do livro de João, verse 14. versículo I 14. love these verses. Eu amo esses versículos. You are my friends if you do whatsoever I command you. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isn't that beautiful? Isso não é lindo? I think the warmest word that God could ever use to apply to me
would be to call me his friend. Eu creio que a palavra mais calorosa que Deus poderia aplicar a mim seria de poder me chamar amigo dele. I am his friend. Eu sou amigo dele. Let me read you something, Deixe-me ler algo a if vocês, I can find it. se eu puder encontrar. It's in a paraphrased edition of the English Bible. Está parafraseado da versão inglesa. He said, Christ's death on the cross made peace with God. A morte de Cristo na cruz trouxe paz para com Deus. We were separated from him, Nós estávamos separados but dele, now he has brought you back as his friend. mas agora ele tem te levado de volta a ele como amigo dele. God and me are friends. Deus e eu somos amigos. Adam and Eve were friends with God. Adão e Eva eram amigos de Deus. Sin separated them, O pecado os separou, broke the friendship, quebrou a amizade, and none of the offerings of bulls and goats under the Mosaic law was ever able to re-establish that friendship. e nenhuma dessas oferendas de animais poderia resgatar novamente essa amizade. Because their offerings of animal blood could not take away our sins. Porque a oferta de sangue de animais deles não poderia tirar os nossos But pecados. Jesus came. Mas Jesus veio. Hallelujah. Aleluia. And he gave himself for E me. ele se deu por mim. And he paid for me E ele pagou por mim. and brought me back to God as his friend. E me trouxe de volta a Deus como seu amigo. So Jesus says, you are my friends if you do what I command you. Então Jesus diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. He said, from now on, I'm not going to call you servants. E ele diz: de agora em diante eu não vou chamar vocês de A servos. servant don't know what his Lord does, O servo não sabe o que o seu senhor faz, but I have called you friends mas eu tenho vos chamado amigos, because all things I have heard. Say, I'm listening. diga, estou ouvindo. I call you friends Tenho vos chamado amigos, because all things I have heard of my Father I've made known to you. porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. We know. Nós conhecemos. We're close to God. Nós estamos próximos a Deus. It's simple. É simples. Religion makes you think, oh, it's a great mysterious thing that you can never be holy enough to comprehend. Religiosidade faz aquela coisa misteriosa para que você entenda que você nunca é santo o suficiente para compreender. No, religion has been complex. Sim, religião tem sido I complexa. don't understand religion. Eu não entendo religião. It's too deep for me. É profunda demais para mim. It's too boring to me. É monótono demais para mim. Because ritual puts me to sleep. Porque o ritual faz com que eu caia no sono. But Jesus said, all that I've known of my Father, I've made clear to you. Mas Jesus diz: tudo aquilo que eu tenho aprendido do meu Pai, eu tenho feito com que seja claro a Don't be vocês. scared. Não tenham medo. Don't think it's out of reach. Não pensem que está fora do alcance. It's simple. É simples. I've made you my friends. Eu fiz de vocês meus amigos. Now listen to this. He says, you've not chosen me, E ele diz: não fostes vós que me escolhestes, but I've chosen you. mas pelo contrário, eu vos escolhi. Now isn't that amazing? Isso não é surpreendente? I preach that all the time. Eu prego isso o tempo todo. We didn't seek God, Nós não buscamos Deus God sought us. e Deus veio e buscou a nós. We didn't want God, Nós não queríamos Deus God wanted us. e Deus nos queria. We didn't come to God, Nós não viemos a Deus, God came to us. Deus veio a nós. We've got to get that in our heads. Nós precisamos colocar isso nas nossas cabeças. Write this down. Salvation was never our idea. Escreva isso. Salvação nunca foi ideia nossa. We didn't think of it. Nós não pensamos nisso. We didn't want it. Nós não queríamos. We didn't ask for it. Nós não pedimos. We didn't seek God. Nós não buscamos a Deus. Hey, preachers, look at me. Pregadores, olhem para mim. Salvation wasn't our idea. Salvação não foi ideia nossa. It was God's idea. Foi ideia de Deus. Why?
Por quê? Because he wants us. Porque Ele nos quer, He loves us. Ele nos ama, He created us. Ele nos criou, He believes in us. Ele acredita em nós. And sin broke harmony between us, E o pecado quebrou a harmonia entre nós, but God fixed it. mas Deus arrumou. We didn't want it fixed. Nós não queríamos que fosse The arrumado. people of the Old Testament, As pessoas do Velho Testamento, they didn't want it fixed. eles não queriam que fosse arrumado. They had religion. Eles tinham a religião. They had Moses' law. Eles tinham a lei de Moisés. They brought animals to be sacrificed. Eles traziam animais para serem The sacrificados. priest was there with his sword. O sacerdote estava lá com a sua They espada cut the heads off of them. e cortava a cabeça fora de cada um dos animais. E o sangue então And the fluía. people felt good. E as pessoas se sentiam bem. That's our religion. Esta é a nossa religião. Plenty of blood, Muito sangue, plenty of fire, muito fogo, plenty of smoke, muita fumaça, plenty of stink. muito fedor. What a terrible thing. Que coisa terrível. Religion. Religião. I don't want religion. Eu não quero religião. God said this will never work. E Deus disse, isso nunca vai funcionar. They will never find out what I'm like. Eles nunca vão descobrir com que eu me pareço. I want to show them what I'm like. E eu quero revelar a eles o que eu pareço. If they can see what I'm like, they'll follow me. Se eles puderem ver com quem eu me pareço, eles vão me seguir. But they don't know what I'm like. Mas eles não sabem com quem eu me pareço. Nobody in the Old Testament was able to show the people what God was like. Ninguém no Velho Testamento foi capaz de mostrar ao povo com quem Deus se parecia. No, Não. no, they couldn't. Eles não podiam. Oh, God came down and talked to Moses, Ah, Deus desceu e falou com Moisés. and the thunder came, and the lightning flashed, E o trovão veio, veio o relâmpago, and the earth shook. e a terra tremeu. Big, big deal. Grande, grande coisa. And it scared the people. E amedrontou as pessoas. And you know what the people said? E sabe o que as pessoas disseram? They said to Moses, Eles disseram a Moisés: don't let God talk to us. não permita que Deus fale conosco, Let him talk to you. que Ele fale contigo. And then you tell us what he said. E depois você nos relata o que Ele disse. We don't want that thunder and that lightning. Nós não queremos aquele trovão e aquele It relâmpago. frightens us. Nos assusta. That wasn't God. Isso não era Deus. It was God for that epoch. Era Deus para aquela época. But that wasn't the nature of God. Mas essa não era a natureza de Deus. No, but Elijah dealt with God and heard from God. Mas Elias, ele lidou com Deus e ele ouviu da parte de Deus. David sang about God. Davi cantava a respeito de The Deus. prophets talked about God. Os profetas falavam a respeito de Deus. Nobody showed us what God was like until he sent his only begotten son. Mas ninguém mostrou com quem Deus parecia até que ele enviou o seu único filho. And when Jesus came E quando Jesus veio for the first time, pela primeira vez, he said, if you've seen me, you've seen God. ele disse: vocês me viram, vocês viram a Deus. A great Hindu businessman said to me in India, Um grande homem de negócios hindu disse a mim uma certa vez na Índia. he said, I don't have much use for religion. Ele diz: eu não tenho muito propósito com religião. He said, it does me no good. Não faz bem nenhum para mim. He said, I don't like it. Ele diz: eu não gosto. He said, religion has brought a curse on our nation. Ele diz: religião trouxe uma maldição sobre a nossa nação. He said, I'm not interested in the omnipotent one. E ele diz: eu não estou interessado no He onipotente. said, I heard one great guru say that he has 7 heads. I don't think I would want a God that's got 7 heads. Eu ouvi um grande guru dizer uma vez que Deus tinha 7 cabeças. E eu não quero encontrar com Deus que tem 7 He cabeças. said, I wouldn't know what to do with him. Eu não saberia o que fazer com ele. Besides, I don't think he would be interested in me. E por outro lado, eu também acho que ele não estaria interessado So em I'm mim. not interested. Então eu não estou interessado. But he said, I've heard good words from some preachers. Mas eu tenho ouvido algumas palavras boas de alguns pregadores. They talk about a man named Jesus. Eles falam a respeito de um homem pelo nome de Jesus. And it always sounds very interesting to me. E sempre soa muito interessante para mim. And I can tell you, Mr. Osborne, E eu posso te dizer, Sr. Osborne, if the omnipotent one
could be like Jesus, Se o onipotente pudesse ser como Jesus, he could have my life. ele poderia ter a minha vida. That's what a Hindu said to me. Foi isso que um hindu disse para mim. Jesus is who showed us that God is attractive. Jesus foi quem nos mostrou que Deus é atraente. Many preachers are tangled up in their preaching and they preach Old Testament and they don't know how to preach it. Muitos pregadores estão embaraçados nas suas pregações e pregam a respeito do Velho Testamento e não sabem como fazê-lo. Oh, they say funny things Eles dizem coisas because engraçadas they do not understand redemption. porque eles não entendem a redenção. They do not understand that at the cross Eles não everything changed. Então eles não entendem que na cruz todas as coisas foram mudadas. Oh, don't look at me like that. Não olhem assim para mim. I'm good and solid doctrinally. Eu sou bom e estou solidamente fundamentado nas doutrinas. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo para I've heard vocês. preachers preach about Daniel. Eu tenho ouvido pregadores pregarem sobre Daniel. He prayed for 3 weeks. Ele orou por 3 semanas. His prayer wouldn't get through. E a sua oração não podia He passar. kept, because the prince of Persia obstructed it. Porque o príncipe da Pérsia estava no caminho. And after 3 weeks, his prayer got through. E depois de 3 semanas, então a sua oração perfurou. Did you ever hear that? Vocês já ouviram isso? Yeah, that's in the Bible. Sim, isso está na That's the Bíblia. Old Testament. Isso é o Velho Testamento. Sure, they had a hard time getting their prayers through in the Old Testament. Claro que eles estavam tendo uma dificuldade em conseguir passar as But orações do when Velho Jesus Testamento. came, Mas quando Jesus he veio, whipped the devil, ele bateu no diabo, destroyed the enemy, destruiu o inimigo opened up the way, e abriu o caminho and went to the Father and sat down. e foi até o Pai e se assentou Said, ask what you will, it shall be done. e diz: pedi o que quiserdes e será feito. He ever lives to make intercession for us. E ele vive eternamente para fazer intercessão por nós. Don't come to me and tell me it's going to take me 3 weeks to get my prayer to the throne of God. Não venha No, até no, mim no, e no. diga que vai gastar 3 semanas para que as minhas orações possam chegar até o céu. There's confusion between the Old Testament and the New Testament. Isso é uma confusão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. I could give 100 examples like that. Eu poderia dar centenas de exemplos tais como esse. Listen to me. Ouçam-me. God loves us, Deus nos ama and He wants us to know that, e Ele quer que nós saibamos disso. and He came to show that. E Ele veio para revelar And isso. that's why He said, E é por isso que Ele disse, he said, you didn't choose me, e Ele diz: não foste vós que me I escolhestes, chose you. eu escolhi a vós outros. We didn't hunt for Him, He hunted for us. Não fomos nós que saímos à caça dele, foi Ele que saiu à caça por That nós. proves His love for me. E isso prova o amor dele por He mim. didn't want us separated by our sins, Ele não queria que nós fôssemos separados pelos so nossos He gave His pecados. Son Jesus Christ, Então Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, who came for 2 que reasons. veio por 2 motivos. One, to show us what God is like. Para nos mostrar com quem Deus se parece. 2, to show us what we can be like. 2, para que nós saibamos com quem nós podemos nos When I parecer. see Jesus in His ministry, Quando eu vejo Jesus no seu ministério, my model, o nosso modelo, and the one that inspires me, e aí ele me inspira. when I see Him in ministry, Quando eu o vejo no ministério, I see God in action. eu vejo Deus em ação. I don't see the mountain shaking and the thunder and the lightning. Eu não vejo a montanha sacudindo e o trovão e o relâmpago. I see a tender hand of love laid on a blind person and their sight comes. Eu vejo uma mão terra com amor sendo colocada sobre os olhos de uma pessoa cega e atendendo. I see a loving arm reach out and embrace a leper and heal them. Eu vejo um braço de amor envolvendo uma pessoa leprosa e curando. In the Old Testament, I hear the lightning. No Velho Testamento eu ouço e vejo o I relâmpago. hear the thunder. Eu ouço o trovão. And God says to Moses, E Deus diz a Moisés: tell the people don't touch the mountain or you'll die. diga ao povo, não toquem na montanha ou vocês morrerão. And don't get excited. Agora não fique entusiasmado. That's in your Bible. Isso está aí na sua It's Bíblia. all through the Old Testament. Está aí no Velho Testamento como um I haven't todo. got time to show you. These are examples for us to teach us the nature of God. Eu não tenho tempo, mas esses são exemplos para que nós possamos ver a natureza de Deus. Paul said that. Paulo disse isso. These are examples, Esses são but exemplos, they're metaphors. mas são metáforas. They're examples for São us. exemplos para nós. But we don't know what God is really like
Mas nós não sabemos realmente com quem Deus se parece. We just know that you can't mix sin and God together. Nós sabemos que nós não podemos mesclar Deus e o pecado. But when Jesus comes, Mas quando Jesus vem, even if you're a sinner, mesmo que você é um pecador, you can come to God. você pode vir a Deus. And He'll put His arm around E you. Ele vai colocar o seu braço ao redor de And você. He'll forgive your sins. E Ele vai perdoar os seus And pecados. He'll heal your leprosy. E Ele vai curar a sua lepra. And He'll lift you out of your debauchery. E Ele vai tirar você da sua imundícia. And He'll love you no matter how bad your life has E been. Ele vai te amar independente de quão ruim tem sido a sua vida. That's the message of the gospel. Esta é a mensagem do Evangelho. That's the message we want to be loyal to. Essa é a mensagem a qual nós queremos ser leal a ela. He gave the command. Ele deu a ordenança We want to be the obedient ones. e nós queremos ser os obedientes. Do you understand me? Vocês estão me entendendo? He's the one that we're following. É a Ele que nós estamos seguindo. What did He say? O que Ele disse. Matthew 28, Mateus 28, verse 19. versículo 19. Go and teach all nations, Ensinai em todas as nações, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them to observe all things whatever I've commanded you. ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. And lo, I am with you always to the end of the world. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. This is His command. Esta é a sua ordenança. The Bible says, after He gave, through the Holy Ghost, gave commandment. Diz que depois, por intermédio do Espírito Santo, Ele deu a ordenança. What was His command? Qual foi a sua ordenança? Look at Luke, Vamos olhar no livro de the Lucas, 24th chapter. no capítulo 24. A great statement is made there. Uma grande afirmação é feita lá. Did I say 24th chapter? Eu disse capítulo 24, Verse 46. versículo 46. Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Now I'm talking to Christians. Agora eu estou falando a cristãos. That is our commandment. Esse é a nossa ordenança. What are you doing to give the gospel to Russia O que vocês estão fazendo para dar o evangelho à Rússia, or China ou à China, or India ou à Índia, or Bangladesh ou Bangladesh, or Malaysia ou a Malásia, or Nepal ou Nepal, or the Arab world? ou o mundo árabe? Jesus has told us what to do. Jesus tem nos falado o que é para ser feito. I want to be loyal to His command. E eu quero ser leal à sua ordenança. Let me read you what Paul did. Vamos ler o que Paulo, deixe-me ler o que Paulo In the fez. 26th chapter of Acts, No capítulo 26 de Atos, verse 9. versículo 9. I thought that I ought to do many things contrary to the name of Jesus. A mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus. Verse 10, it says, I shut up people in prison, No versículo 10 diz que eu coloquei pessoas nas prisões and when they were put to death, I gave my vote against them. e quando foram colocados à morte eu dei o meu voto a favor disso. I punished them often in the synagogues. Eu os castiguei por todas as sinagogas, I compelled them to blaspheme. obrigando-os até a blasfemar. He so viciously hated this Jesus that he would beat them until they were compelled to blaspheme his name. Ele tinha um problema tão sério a respeito desse Jesus que ele ia contra essas pessoas e as castigava ao ponto delas blasfemarem contra. He says this, I was exceedingly mad against them. E
E ele diz o seguinte: estava demasiadamente enfurecido contra eles. That's what religion will do to you. E é isso que a religião vai fazer com você. It'll make a fanatic out of you. Vai fazer um fanático de It'll você. put anger in you against people that don't believe like you believe. Vai colocar ira no seu coração contra pessoas que não acreditam, não creem conforme o que você crê. It'll consume you like a cancer. Vai consumir você como um câncer. Paul said, I was exceedingly mad at them. Paulo diz: estava demasiadamente enfurecido contra eles. And he says, I persecuted them even unto strange cities. E ele diz que os perseguia até cidades estranhas. Now what did that mean? O que isso significava? He crossed the line. Ele passava para o outro lado da He went linha. across the border of the Roman Empire Ele ia além da fronteira do Império Romano, into other countries, até outros países, to other cities. outras He cidades. chased these Christians. Ele perseguia esses And he was cristãos. so fanatical. E ele era tão fanático He even persecuted them where he had no authority to do que it. ele até mesmo os perseguia onde ele não tinha autoridade para fazê-lo. Paul, Paulo, Saul, Saulo, a rabbi. rabino. What a holy looking guy. Que cara com aspecto santo. A rabbi. Rabino. Out chasing people and beating them until they cursed the name of Christ. Perseguindo pessoas e batendo nelas até que elas amaldiçoassem o nome de Saul, Cristo. a rabbi. Saulo, rabino. A holy rabbi. Rabino santo. Out so prejudiced by religion Com tantas indiferenças por causa da religião, that he was making a fool of himself. que ele estava fazendo de si mesmo um tolo. But he had the authority back of him. Mas ele tinha a autoridade que estava lhe dando o respaldo. Religion will make you do terrible things. A religião vai te fazer coisas terríveis. But Paul says, Mas Paulo diz: I was on my way to destroy some more Christians, eu estava a caminho para destruir mais alguns cristãos, and on the way I saw a light. e no caminho eu vi uma luz. Friends, listen to me. Queridos, me ouçam. Preach the gospel. Preguem o evangelho. Preach the gospel. Preguem o evangelho. Keep it simple. Faça com que seja simples. Preach the death, burial, and resurrection of Jesus. Fale sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Announce these facts with faith. Anuncie esses fatos com fé. And when you do, E quando você assim o fizer, God will always confirm the gospel. Deus sempre vai confirmar o evangelho. He won't confirm a lot of your little fad doctrines. Ele não vai confirmar uma série de doutrinas da moda. You'll be alone. Você estará solitário. But preach the gospel. Mas pregue o evangelho. And Jesus will work with you confirming his word. E Jesus vai trabalhar com você, confirmando a sua palavra. In every crusade that we have ever conducted, Em cada uma das cruzadas que nós já realizamos. every major crusade, Cada uma dessas grandes cruzadas. Jesus has appeared among the people at least once and sometimes many times. Jesus tem aparecido em meio ao povo pelo menos uma vez e às vezes aparece mais vezes. Preach the gospel, he will work with you. Pregue o evangelho e ele vai trabalhar com você. Preach the gospel, God will confirm you. Pregue o evangelho e Deus vai te dar a confirmação. Preach your little pet doctrines and you'll be alone. Pregue as suas doutrinas de estimação e você estará I solitário. want Jesus by my side. Eu quero Jesus ao meu lado. I want God back of me. Eu quero Jesus me dando I respaldo. want to help people. Eu quero ajudar as If I'll pessoas. preach the gospel, Se eu pregar o evangelho, God will be present Deus estará and presente he'll change people's lives. e ele vai mudar as vidas de If I pessoas. preach my pet doctrine, Mas se eu pregar as minhas doutrinas de estimação, lives won't be changed. vidas não serão I want mudadas. to lift people. Eu quero erguer I want pessoas. the poor people to become rich. Eu quero que os pobres se tornem ricos. I want the sick people to become well. Eu quero que as pessoas enfermas fiquem sãs. I want the sad people to be happy. Eu quero que os tristes estejam alegres. I want the confused people to have order. Eu quero que os confusos possam ter ordem. I want the disheartened and discouraged people to be happy. Eu quero que aqueles que estão desencorajados possam ser I want felizes. the unloved people to say, I have a friend.
Eu quero que aqueles que não têm amor, não sentem amados, possam dizer: eu tenho um amigo. I was preaching in Thailand. Eu estava pregando na Tailândia. A woman who was a leper came. Uma mulher que era leprosa veio. She didn't come in the crowd because no one wants to be close to a leper. Ela não veio à multidão porque ninguém quer se colocar perto de uma She leprosa. stood out under a tree. E ela ficou lá, debaixo de uma árvore. She had never heard the love of God before. Ela nunca tinha ouvido falar sobre o amor de Deus antes. She believed. Ela cria. Oh, listen, when you need God, you can find God. Quando você precisa de Deus, você pode achar Deus. I've said you can't find God till you need God. Eu tenho dito que você não pode achar Deus até que você se encontra com Deus. She needed God. Ela precisava de The Deus. message was sweet words to her. A mensagem eram palavras doces a ela. Her fingers were twisted Os dedos dela estavam and her back was stiff. duros e as costas também. Now leprosy affects people different ways. Agora a lepra afeta as pessoas de maneiras She had diferentes. sores on her hands. Ela tinha feridas nas suas mãos. But it was strange. Her back, she couldn't bend her back. Mas era estranho porque ela não podia encurvar as suas costas. And there she was, afraid. E ali estava ela com medo, No friend. sem amigo. Nobody wanted to be close to her. Ninguém queria estar próximo a ela. What must a message of the good news sound like to someone like that? O que a mensagem de boas novas deve, como deve soar as mensagens de boas novas a uma pessoa? Oh, I love to give those good words to hurting people. Ah, como eu aprecio dar essas boas palavras às pessoas que estão com doenças. God healed that woman while we preached. Deus curou aquela mulher enquanto nós pregávamos. I couldn't do it, Eu não podia but fazê-lo, I preached the gospel. mas eu preguei o And when evangelho. you preach the gospel, E quando você prega o evangelho, Jesus has agreed, I'll be there to confirm it. Jesus concordou que ele estaria ali para trazer a confirmação. The leprosy left her. A lepra abandonou-a. Her hands became normal. As suas mãos se tornaram Her normais. back could bend. E agora as costas podiam She se was dobrar. so excited Ela estava tão entusiasmada that she came and identified herself on the platform. que ela veio e se identificou na plataforma. I'll never forget it. Eu nunca me She esquecerei. showed the people what Jesus had done for her. Ela mostrou ao povo o que Jesus havia feito por ela. Then she started to leave, E depois ela começou a sair. but then she turned back Então ela voltou. and she was weeping. E ela estava chorando. She said, it's so wonderful. E ela diz: é tão maravilhoso. Now I have a friend. Agora eu tenho um amigo. Think of that. Pense a Now I respeito have a disso. friend. Agora eu tenho um amigo. And I said, my dear sister, E eu disse: querida irmã, don't you have any friends? você não tem amigos? No. But now I have a friend. Ela diz: não, mas agora eu tenho um amigo. I said, where do you live? E eu disse: onde você mora? Oh, she said, I have my little box down by the canal. Ela diz: eu tenho a minha pequena caixa lá perto do I riacho. said, what do you mean? E eu disse: o que você quer dizer And com she isso? described she had some pieces of tin and some cardboard boxes that she put together, and she would crawl in there and sleep. E ela disse que ela começou a descrever que ela tinha ali uns pedaços de papelão e um pouco de lata onde ela se encolhia e She ficava ali said, para no one dormir. ever came to me. E ela diz: ninguém nunca veio até Now I mim. have a friend. Mas agora eu tenho um amigo. Jesus will come with me. Jesus vai vir comigo. That's what I want to do to people. É isso que eu quero fazer às That's what the pessoas. gospel will do to people. É isso que o evangelho vai fazer às I want to pessoas. be loyal always to what his commission is. Eu sempre quero ser leal àquilo que é a comissão I dele. don't want to pervert the gospel. Eu não quero perverter o evangelho. I don't want to come up with another gospel. Eu não quero vir com outro I evangelho. want to preach the kind of gospel that Paul preached, Eu and quero Peter pregar preached, and Jesus preached. O tipo de evangelho que Paulo, Pedro e Jesus pregaram. Hallelujah. I'm Aleluia. a believer in it. Eu sou um que crê. Paul said I was going to punish some more, E ele diz: Paulo diz: eu estava a caminho para punir mais alguns. and he said a light from heaven came on me, E ele diz que uma luz do céu veio sobre mim, above the brightness of the shining of the sun. acima da claridade e do brilho do sol. I heard a voice speaking to me. E eu ouvi uma voz falando comigo: Saul, Saul, why do you persecute me? Saulo, Saulo, por que me persegues? Who are you, Lord? Quem és tu, Senhor? Can't you hear him talking? Vocês não podem ouvi-lo falando? This rabbi, Esse rabino, this holy guy, esse cara santo, this guy that had committed to memory all of the Old Testament.
Esse camarada que tinha na sua memória todo o Velho Testamento. He knew all of the scriptures, Ele conhecia todas as escrituras, but he was mad at the Christians. mas ele estava com raiva dos Who cristãos. are you, Lord? Quem és tu, Senhor? Oh, he called on Jehovah God. Ele clamou pelo nome de Jeová, He Deus Jeová. served God Ele ouviu falar by de Deus. punishing this sect of Christians. Agora punindo essa seita de These cristãos. followers of this fanatic Jesus who claimed to be a healer. Esses seguidores de Jesus que clamava ser um que curava. Who are you, Lord? Quem és tu, What Senhor? a shock it must have been Que choque deve ter sido when the answer came. quando a resposta veio. I am Jesus, Eu sou the Jesus, one you are persecuting. a quem tu persegues. I'm talking about being loyal to his command. Eu estou falando sobre ser leal à sua ordenança. When I heard that voice, Quando ouvi aquela voz, the voice said to me, a voz disse a mim: rise and stand on your feet, levanta-te e firma-te sobre os teus pés, because I have appeared to you for this purpose, porque por isso te apareci, to make you a minister and a witness. para te constituir ministro e testemunha. Aren't those beautiful words? Não são palavras lindas? God will take the worst person. Deus vai pegar a pior pessoa. He's not mad at them. Ele não está com raiva He dela. loves them. Ele as ama. If he can help them, Se ele puder and he can ajudá-las. help them if they'll let him. E ele pode ajudá-las se elas permitirem. I've come to you to make you my minister. Eu vim a ti para te fazer meu ministro. This murderer, Esse assassino, this guy that beat Christians, esse camarada que espancava os God cristãos. wasn't mad at him. Deus não estava com raiva God dele. had compassion on him. Deus tinha compaixão para com Do you ele. have compassion on people like that? Você tem compaixão para com as pessoas dessa maneira? You know what I've said? Sabe o que eu tenho dito? We need to see people like Jesus sees, like God sees people. Nós precisamos ver as pessoas como Deus as vê. I've thought about prostitutes and pimps. You have pimps? You know what a pimp is? A pimp is the man that manages the prostitutes. Ok. Yeah. Eu tenho pensado sobre prostitutas e sobre os homens que são autoridades sobre elas. I've thought about those pimps. Eu tenho pensado sobre esses homens. I've thought about these madams of their brothel. You know what I mean by that. The madam, the lady pimp. Eu tenho pensado a respeito dessas mulheres que também são autoridades sobre essas prostitutas. They're talented people. São pessoas talentosas. They can get people to follow them. Elas têm capacidade de fazer com que pessoas as sigam. They can get people to give their life for them. Elas têm conseguido pessoas que dão a vida por elas. People come and give themselves to them for a little bit of money. As pessoas vêm e dão as vidas por ela por um pouquinho de dinheiro. And they sell their flesh. E elas vendem a sua própria carne. Are we mad at the madams and Nós, the pimps? nós estamos com raiva dessas prostitutas e dessas autoridades sobre elas. I think they're leaders. Não, eu acredito que elas são I líderes. think they're gifted. Eu acredito que elas são talentosas. They have a capacity to draw people to them. Elas têm uma capacidade de atrair as pessoas a elas. Maybe they're all called to preach and don't know it. Às vezes todas elas foram chamadas para pregar e não sabem disso. Maybe. Talvez. They're leaders. Elas são líderes. They're missing their calling. Elas estão perdendo o chamado que está Look back sobre at Paul. elas. Olhem de volta a Paulo. A wicked man Um homem maligno, destroying Christians. destruindo cristãos. And then he had a vision. E então ele teve uma visão. And Paul said in the book of E Galatians, Paulo diz no livro de Gálatas. he said, I discovered E ele diz, eu descobri that God separated me from my mother's womb to reveal Jesus in me. que Deus me separou do ventre da minha mãe para que eu pudesse revelar Jesus em mim. Think of that. Pense a respeito I disso. discovered Eu descobri the very Jesus I was trying to destroy. que aquele mesmo Jesus que eu estava tentando destruir, God called me and chose me. Deus chamou a mim e So escolheu-me this Jesus could be shown through me. para que esse Jesus pudesse ser mostrado através de mim. What a wonderful revelation. Que revelação maravilhosa. That he found Christ. Que ele encontrou a Cristo. Well, here's what he said. Aqui está o que ele diz. In verse 19, in verse 18. No versículo 18. I've sent you to preach to the
non-Christians, Eu tenho te enviado para pregar aos não cristãos, to the unconverted, aqueles não convertidos. to open their eyes. He's saying this to a guy that carried a club to beat the Christians. Ele está falando isso com uma pessoa que carregava o bastão para poder surrar os cristãos. I've chosen you to go to the people, Eu tenho te escolhido para ir às pessoas, to open their eyes, para abrir os olhos turn them deles from darkness to light, e converterem-nos das trevas para a luz from the power of Satan to God, e da potestade de Satanás para so Deus, that the people can receive forgiveness of sin. a fim de que recebam eles remissão de pecados. Hallelujah. Aleluia. And Paul said, E Paulo disse: when I heard those words, quando eu ouvi essas palavras, I was not disobedient to that vision. eu não fui desobediente àquela visão. I did what Jesus told me to do. Eu fiz aquilo que Jesus me ordenou fazer. That's what I'm talking to you about É tonight. sobre isso que eu estou falando com vocês nessa noite. It's no good to look at Jesus as our model Não faz bem nenhum olhar a Jesus como nosso modelo and to get all excited about his example e ficar todo entusiasmado pelo seu if exemplo. we're not going to bow at his feet and say, what you say, Lord, that's for me, you can count on me. Se nós não vamos nos prostrar diante dele e dizermos aquilo que o Senhor tem, isso é o que o Senhor tem para mim. His command calls for my loyalty. A ordenança dele reivindica a minha lealdade. I really believe in that. E eu creio nisso. Do you? Vocês creem? We're talking about continuing the ministry of Nós Jesus. estamos falando sobre dar continuidade ao ministério de Question Jesus. for tonight. Pergunta para essa noite: What brings out God's best in a person? o que faz com que o melhor de Deus possa vir à existência numa pessoa? I'll tell you what brings out his best. Eu vou dizer o que traz à existência o melhor de To Deus. know his plan and know that we fit into it. Conhecer o plano dele e sabermos que nós nos encaixamos neste plano. The Bible says about this man Paul. A Bíblia nos diz a respeito desse homem Paulo. In Acts the 9th chapter and the 20th verse, Em Atos, no capítulo 9, no versículo 20, when he got converted, quando ele se converteu, he went into town. ele entrou pela cidade, He was visited by Ananias. ele foi visitado por Ananias, He received his sight ele recebeu a visão, because when this light shined on him, it blinded him. porque quando essa luz brilhou sobre ele, fez com que ele ficasse God cego, opened his eyes, mas Deus abriu os seus olhos, and he was filled with the Holy e Spirit. ele foi cheio do Espírito Santo, And then it says, e então nos diz, immediately he preached Christ, that he is the Son of God. imediatamente ele pregou Cristo, que ele é o Filho de Deus. That is the secret of Paul's ministry. Este é o segredo do ministério de Paulo. He said in 1 Corinthians, E ele diz em 1 have you Coríntios, got it in your Bible? vocês possuem isso na Bíblia de vocês? He said, I am determined not to know anything except Jesus Christ and him crucified. Eu estou determinado a não saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e que ele foi crucificado. Chapter 2, verse 2. Capítulo 2, versículo 2. I don't want to know anything else about you. Eu não quero saber nenhuma outra coisa a respeito de vocês, I want to accept Jesus and him crucified. a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Our loyalty to his command. A nossa lealdade à sua ordenança, Now don't miss this. agora não percam esse When we're ponto. loyal to his commission, Quando nós somos leais à sua comissão, that makes it possible for his power to flow through us. faz com que seja possível que o poder dele flua através de nós. Many people hear him, Muitas pessoas ouvem-no their life is not affected. e a vida deles não é afetada. They do not respond to his orders. Eles não correspondem às suas And ordenanças. so they miss the blessing. Então eles perdem a bênção. Don't let that happen to you tonight. Não permita que isso aconteça com você nessa noite. Everybody didn't respond positively. Nem todos corresponderam positivamente. In Matthew 13, Em Mateus, no capítulo 13, verse 54, versículo 54, when he came into his own country, quando ele entrou pela sua própria nação, he taught them in the synagogue. ele os ensinou na sinagoga They were astonished. e eles estavam surpresos And they said, where does this man get his wisdom? e disseram: de onde lhe vem esta sabedoria? And then they begin to gossip. E aí eles começam
They said, isn't this the carpenter's a son? falar mal dele. Dizem, não é este o filho do carpinteiro? Isn't his mother called Mary? Não se chama sua mãe Maria? Isn't his brothers James and Joseph and Simon and Judas? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? And his sisters, aren't they here with us? E as suas irmãs, não estão elas aqui com ele? Whence then has this man these things? De onde lhe vem, pois, tudo isso? And they were offended at him. E estavam escandalizados nele. But Jesus said to them, Jesus lhes disse, a prophet is not without honor save in his own country. não há profeta sem honra senão na sua terra. And here's a sad sentence that's written in the Bible. E aqui está uma sentença triste que está escrita na Bíblia. And he did not many mighty works there because of their unbelief. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. When we do not respond to his word, Quando nós não correspondemos à sua the palavra, power is cut off. então o poder é cortado. I want to live with a big yes coming out of me. Eu quero viver com um grande Aleluia. sim saindo de mim. I want to say, I'm ready, Lord. Eu quero dizer, estou pronto, Senhor. I like Paul. Immediately he preached Christ. Como Paulo, imediatamente ele pregou a Cristo. I like that attitude. Eu gosto dessa atitude. I want to be loyal to Jesus. Eu quero ser leal a He Jesus. gave the command. Ele deu a I ordenança want to obey it. e eu quero obedecê-la. In Matthew chapter 13, Em Mateus capítulo 13, verse 14, versículo 14, he quotes from Isaiah. ele cita de Isaías. And here's what Isaiah said. E aqui está o que Isaías disse: Hearing you shall hear and not understand. ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Seeing you shall see and not perceive. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. For this people's heart is waxed gross. Porque o coração deste povo está endurecido. Their ears are dull of hearing. De mau grado ouviram com os ouvidos Their eyes they have closed, e fecharam os olhos, lest at any time they should see with their eyes, para não suceder que vejam com os olhos, and hear with their ears, ouçam com os ouvidos and understand with their hearts, e entendam com o coração, and should be converted, se convertam and I should heal them. e sejam por mim curados. This is a healing gospel. Esse é o evangelho de cura. This is a converting gospel. Esse é o evangelho de conversão. Verily I say unto you. Bem-aventurados. Verse 7. Verily I say unto you. Versículo 17. Pois em verdade vos digo, Many prophets and righteous men have desired to see the things that you see and have not seen them. que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, And to hear those things which you hear and have not heard them. e ouvir o que ouvis e não ouviram. Oh, my friends, I want to respond to God's command. Queridos, eu quero corresponder à ordenança de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Oh, Lord, I thank you for your orders given to me. Obrigado, Senhor, pelas tuas ordenanças dadas a mim. What are you doing to carry forward His plan? O que você está fazendo para levar à frente os How planos dele? are you responding to His mandate? Como você está correspondendo à ordenança dele? How are you conforming your lifestyle to His message? Como é que você está encaixando o seu estilo de vida à sua mensagem? Everything depends on our loyalty to do what He says. Tudo depende da nossa lealdade de fazermos aquilo que ele diz para ser What feito. does He command us to do? O que ele nos ordena fazer? Acts 1 and 4. Atos 1:4. Don't go out without the power of the Holy Ghost. Não saia sem o poder do Espírito Santo. Acts 1 and 8. Atos 1:8. Be my witness wherever you go to all the world. Sejam minhas testemunhas aonde quer que forem no mundo. John 4 and 50. João 4:50. And verse 50. Versículo 50. Believe His word. Creia na sua palavra. Mark 16:15. Marcos 16:15. Preach the gospel to every creature. Pregue o evangelho a cada criatura. Matthew 10:8 and 9. Mateus 10:8 e 9. Heal the sick and cast out devils. Cure os enfermos e expulsem os demônios. Luke 4 and 18. Lucas
4:18. Cleanse the lepers and deliver the captives. Limpe os leprosos e dê liberdade aos cativos. Luke 19:10. Lucas 19:10. Seek and save those who are lost. Busque e salve aqueles que estão perdidos. 1 John 3, 1 João 3, verse 17 and 18. versículo 17 e 18. Love and lift hurting humanity. Ame e erga a humanidade que está condoendo. Jesus said, Jesus disse: if you continue in my word, se você permanecer na minha palavra, then you are my disciples indeed. então verdadeiramente sois meus discípulos. Go to all nations. Ide por todas as nações. That's what I've tried to do. E é isso que eu tenho tentado fazer. And we never had a call to India as missionaries. Nós nunca tivemos um chamado à Índia como missionários, But we went because there were so many people there that didn't know Jesus. mas nós fomos lá porque haviam tantas pessoas lá que não conheciam Jesus. We wanted to go where there were more people without a gospel preacher. Nós queríamos ir onde tinham muitas pessoas sem um pregador do evangelho. That was right to do that. E era correto fazer isto. Don't pray for a call. Não ore por um Don't chamado. wait for a call. Não espere por um Don't chamado. wait for a dream. Não espere por um Don't sonho. wait for a vision. Não espere por uma visão. Don't ignore this Não. and say, Lord, what will you have me to do? Não ignore isto e pergunte: Senhor, o que o Senhor tem para mim fazer? This is what tells us what to do. Isso é o que nos diz o que deve ser feito. I've acted on that all over the world. Eu tenho agido em cima disso ao redor do mundo todo. Only 1 or 2 times in my life has the Lord ever impressed me to change my course and go to a different country. Somente uma ou duas vezes na minha vida toda que o Senhor trouxe uma impressão sobre mim e mudou o curso para uma diferente nação. And I never received a call. Eu nunca recebi um chamado. I said that in Russia and they were shocked. Eu disse isso na Rússia e eles ficaram chocados. Because we teach people that they need to have calls. Porque nós ensinamos as pessoas que eles precisam ter um chamado. But I believe this. Mas eu creio no seguinte. This is God's word to me. Eu creio nisto. Essa é a palavra de Deus para I mim. believe He wants me to act upon His word E eu creio que Ele quer que eu possa agir sobre a sua palavra. and do whatever He commands me to do. E fazer aquilo que Ele me ordena fazer. I believe that if I act on His word, Eu creio que se eu agir sobre a sua palavra, that He will back me up. que Ele vai me dar o respaldo. And I have proven that to be the truth E eu all tenho over the world. provado que isso tem sido uma realidade por toda a minha vida. 1 Timothy 1:15. 1 Timóteo 1,15. This is a faithful saying Essa é uma palavra fiel and worthy of all acceptation. e digna de toda aceitação. Christ Jesus came into the world to save sinners. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. That's His mission. Essa é a sua missão. That's my mission. Essa é a minha missão. Luke 19:10. Lucas The 19:10. Son of Man is come to seek and to save those who are lost. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. You believe that? Vocês creem nisso? In Mark chapter 2 Em Marcos capítulo 2 and Luke chapter 5, e Lucas capítulo 5, Jesus said, they that are whole don't need a physician. They that are whole don't need a physician, eles que estão sãos não precisam de um médico, but the ones that are sick. mas aqueles que estão doentes. I didn't come to call the righteous, but sinners to repentance. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mark 1:32. Marcos 1:32. At the evening time, when the sun did set, Ao pôr do dia, ao final do dia, they brought unto him all that were diseased, ao final do dia trouxeram a ele todos aqueles que estavam and enfermos them that were possessed with devils. e aqueles que estavam possessos por demônios. And all the city was gathered together at the door, E toda a cidade estava reunida na porta. and he healed many. E ele curou muitos. You can do that. Vocês podem fazer isso. Many that were sick of divers diseases, Muitos que estavam doentes de diversas and he enfermidades. cast out many devils. E ele expulsou muitos demônios. Mark 1:30. Marcos 1, versículo 30. In the morning he rose up a great while before day, Pela manhã ele acordou muito antes do sair do sol and he went out and departed in a solitary place. e ele foi a um lugar solitário. And there he prayed, E
e lá ele orou. And Simon found him E Simão o encontrou. and said, hey, everybody's seeking for you. Come back to town. Give us some more. E ele disse, todos estão à tua procura, volta à cidade e nos dê But mais. he said, no, we need to go to the next towns also. E ele diz, não, nós precisamos ir também às próximas God cidades. is doing a tremendous thing in our day today. Deus está fazendo algo tremendo nos nossos dias hoje. You know, it's a new world that we live in. É um novo mundo que nós estamos vivendo. Did you know I'm the first man, Vocês sabiam que eu sou o primeiro homem? you might not know that, I'm the first person that went out on a field in a non-Christian country Sou o primeiro homem que foi a um campo num país não cristão and preached to a multitude of people in a non-Christian land. e preguei a uma multidão de pessoas num país não cristão. And this was our idea. E esta era a nossa ideia. To go out where the people are, where all religions are welcome, Ir até onde as pessoas estão, onde todas as religiões são and bem-vindas. preach about Jesus. E pregar a respeito de Jesus. And then pray to God to do signs and miracles, Depois orar a Deus para fazer sinais e maravilhas, so that the people would know that what we preached is the truth. para que as pessoas pudessem saber que aquilo que nós pregamos é a verdade. Did you know that was a brand new idea? Vocês sabiam que essa era uma ideia novíssima em folha? Nobody had ever done it. Ninguém antes havia feito. Read all of your history books. Leia todos os seus livros de história. We're the first. Nós somos os primeiros. We had been to India. Nós havíamos estado na Índia. We had seen the masses. Nós tínhamos visto as We multidões. couldn't help them. E nós não podíamos We ajudá-los. had come home Nós havíamos voltado para casa broken-hearted. com o coração quebrado. And Jesus appeared to me E in a vision. Jesus apareceu a mim numa visão. And then I saw a man healing the sick. Então eu vi um homem curando o enfermo. And then I found the verses in the Bible where Jesus said we can do that. Depois eu encontrei os versículos na Bíblia onde Jesus diz que nós podemos And I fazer isso. knew that I must act upon the word. E eu sabia que eu precisava agir em cima da palavra. I saw in the scriptures that he told us to go into all the world and preach the gospel and heal the sick. Eu vi nas escrituras que ele havia dito que era para irmos por todo mundo pregar o evangelho e curar os And I enfermos. saw that he said if you go do that, he will work with you, confirming his word with Eu signs. vi que estava escrito que se eu fosse, estava escrito que ele iria comigo para confirmar com sinais e Well, maravilhas. I said I've got the answer for India. Então eu disse, eu tenho a resposta para a Índia. Now take me back to India. Agora me leve de volta à Índia. I'm ready now. Eu estou pronto agora. Hallelujah. Aleluia. Because I know what will convince them. Eu sei aquilo que vai convencê-los. It was 14 years before I got enough money to go back to India. Passaram-se 14 anos antes que eu tivesse dinheiro suficiente para voltar à But Índia. I went to many other countries that were closer. Mas eu fui a muitos outros países que eram mais próximos. And always God confirmed his word with signs and E miracles. Deus sempre confirmou a sua palavra com sinais e But milagres. from the beginning, Mas desde o início, I knew we've got to show the people that this is not a dead religion. eu sabia que nós precisávamos mostrar às pessoas que essa não era uma religião So morta. always on the opening night of our crusades. Então sempre na noite de abertura das nossas The cruzadas. last crusade we conducted, I did it again. A última cruzada que nós realizamos, eu fiz novamente. Preached the gospel. Eu preguei o evangelho, I preach about Jesus. eu prego a respeito de Jesus, What he did, o que ele fez, how he did it. como ele o fez. Religion killed him. A religião o matou, They crucified him. eles o But crucificaram he died for our sins. e ele morreu pelos nossos And pecados. 3 days later, God raised him from the E dead. 3 dias depois Deus o levantou de meio aos mortos, Alive again. vivo novamente. He came back to his followers. E ele voltou aos seus He seguidores. said, now I'm alive. E ele diz, agora eu estou vivo. I want you to go carry my message to the world. E eu quero que vocês vão e carreguem a minha mensagem ao mundo. And I'll be with you to the end of the world. E eu estarei com vocês até o fim do mundo. I tell the people that. Agora eu digo isso às And I tell pessoas. them that I've come to preach Jesus because he's the only Savior. E eu digo que eu tenho vindo para pregar Jesus porque ele é o único Salvador. Only his blood was shed for the remission of our sins. Então somente o sangue dele foi derramado pela remissão dos I nossos always pecados. emphasize that first night.
Eu sempre enfatizo isso naquela primeira And noite. then when I'm through preaching, Então quando eu termino de pregar, I'm ready then to lead them to Christ. então eu estou pronto para levá-los, guiá-los a Cristo. And the preachers are all ready for me to help them be saved. E os pregadores estão todos prontos para que nós possamos ajudá-los a serem But then I salvos. always stop Mas então eu sempre and I paro. say, now, E eu digo agora, I have come to convince you that Jesus is the Son of God. eu tenho vindo para convencer vocês que Jesus é o Filho de Deus. Because He's the only Savior. Porque Ele é o único Salvador. No other prophet, no other guru in the world can save you but Jesus. Nenhum outro profeta, nenhum outro guru, exceto Jesus, pode te This salvar. little black book I carry has 4 records of His life. Esse pequeno livro que eu carrego tem 4 registros da sua vida. Young preachers, listen to me. You Agora, imitate pregadores, me. ouçam-me, vocês podem me imitar. This has 4 records of Jesus' life. Aqui tem 4 registros da vida de Jesus. This book says His blood was shed for our sins. Esse livro diz que o sangue dele foi derramado pelos nossos pecados. This book said if you call on Him, Esse livro diz que se nós chamarmos por ele, He'll save you. ele nos salvará. He'll change you. Ele nos mudará. He'll give you His life. Ele te dará a vida dele. And you'll be His E child. você será filho dele. And when you die, you'll go to heaven. E quando você morrer, você vai ao céu. That's good news. Isso é boas I novas. tell that happy. E eu digo isso alegre. I am happy about it. Eu sou feliz por isso. Hallelujah. And Aleluia. when I get all ready, E quando eu estou totalmente then pronto, I say, but I don't ask you to make a decision for this Jesus yet. e então eu digo, mas eu não quero pedir a vocês que ainda façam uma decisão por Jesus. Because how do you know what I'm telling you is true? Porque como que vocês sabem que aquilo que eu estou vos dizendo é a verdade? You deserve to know that this is not just another religion. Vocês merecem saber que isso não é tão somente uma outra religião. They listen. E eles ouvem. I say, before I ask you to decide about Christ, E eu digo, antes que eu peça a vocês para decidirem a respeito de Cristo, let me have time to pray to God like this book tells me to pray. deixe-me ter tempo para orar a Deus como esse livro me ensina que eu devo I want fazer. to ask God to come among you and do things that no witch doctor can do. Eu quero pedir que Deus venha e faça coisas em meio a vocês que nenhum feiticeiro pode fazer. They're listening. Eles They're estão listening. escutando, They want to know. eles Yeah. querem saber. And I've done that the first night of every crusade I ever conducted. Eu tenho feito isso na primeira noite de cada cruzada que eu tenho realizado. I said, see, if God will come and do wonders among you Porque se Deus vier e fizer maravilhas em meio a vós, that no doctor can do, que nenhum médico pode no fazer, witch doctor can do, nenhum feiticeiro pode fazer, but if I pray to God mas se eu orar a Deus and He does that, e Ele o faz, this book says He will. esse livro diz que Ele o fará. That would help you to believe that this book is true. Isso vai ajudar vocês a acreditarem que esse livro é a And they verdade. always agree. E eles sempre Yeah. concordam. Yeah. So then I pray. Então eu oro. And I pray with all of my heart. E eu oro de todo o meu coração. And I ask the Lord to do that. E eu peço ao Senhor que o faça. And then when I finish the prayer, E quando eu termino a oração, then I tell them, então eu digo a eles: now see what has happened to you. agora veja o que aconteceu com vocês. Has something happened to you? Alguma coisa aconteceu a vocês? Has the Lord done something wonderful to you? O Senhor fez alguma coisa maravilhosa a I vocês? just stand there and keep talking. E eu fico ali de pé e continuo Just falando, because I know it's true. porque eu sei que é a verdade. And so I just keep talking. Então eu continuo falando. See what God has done for you. Veja o que Deus tem feito por você. I know God has answered my prayer Eu sei que Deus tem respondido às minhas orações, because He loves you. porque Ele ama He vocês. wants to bless you. Ele quer abençoar He vocês. wants you to be saved. Ele quer que vocês sejam He salvos. wants to come to you and be your heavenly Father. Ele quer vir a vocês e ser o Pai Celeste de vocês. And here will come one. Here E will aí come vem somebody. uma pessoa. And here will come another. E aí vem outra Here will come pessoa. another. E vem Here outra. will come another. E outra. And in 5 or 10 minutes, every place I've ever been, the platform will be full. E em 5 ou 10 minutos, em todos os lugares que eu já estive, a plataforma está cheia. And I'll have them talk. E eu vou fazer com que elas possam And I falar. always act like a skeptic. E eu sempre
fico como um escéptico. I said, what happened to you? E eu digo, o que aconteceu com você? Maybe they're carrying a brace E às vezes eles estavam carregando um bracelete, or a crutch ou às vezes uma or, muleta, or something else. ou alguma outra coisa. What happened to you? O que aconteceu com você? And they talk. E eles falam. I say, is this true? E eu digo, isso é verdade? How could that happen? Como que isso pode acontecer? Who are you? Quem é você? Have you lied? Você mentiu? Have you told the truth? Você falou a verdade? No, they say, I've told the truth. E eles dizem, não, eu tenho falado é a verdade. God came to me and healed me. Deus veio a mim e me curou. Does anybody know this guy? Alguém aqui conhece esse rapaz? Someone else say, yeah, I know him. E alguém vai dizer, sim, eu conheço. Is it true what he says? É verdade o que ele está dizendo? Okay. Ok. Then God answered prayer. Então Deus responde a oração, Like the Bible says. como a Bíblia We can diz. believe the Bible. Nós podemos crer na And Bíblia. he's happy. E ele está feliz. And we're happy. E nós estamos And the people felizes. clap, and E o they're povo happy. aplaude. E eles And then estão the next one felizes. comes. Então o próximo And then vem. the next one. E o próximo. And the next one. E o próximo. And the next E o one. próximo. And after about 10 of them. E depois de mais ou menos 10 deles. And listen, marvelous things happen. E ouçam, coisas maravilhosas acontecem. I'm always astounded at what happens. Eu sempre fico surpreso com aquilo que And acontece. after they've heard about 10 testimonies, E após eles terem ouvido há mais ou menos 10 I testemunhos, always turn to them then. eu sempre então me dirijo a I eles. say, now, what will you do with this Jesus who is the Christ, the Savior of the world? E eu digo, o que vocês vão fazer sobre esse Jesus Cristo que é o Salvador do mundo? He has proven that his word is true. Ele tem provado que a sua palavra é a He has verdade. proven that this is not just a religion from a foreign country. Ele tem provado que isso não é simplesmente uma religião de um país estrangeiro. He has proven that I am not just another guru come to town. Ele tem provado que eu não sou somente mais um guru que chegou à cidade. I'm an ordinary man. Eu sou um homem ordinário. I have no power. Eu não tenho poder. I'm just a believer in Eu Jesus. sou somente um que crê em Jesus. I have a voice. Eu tenho uma voz. And I've told you what his word says. E eu tenho dito a vocês o que a palavra dele diz. God in heaven has confirmed his word Deus no céu tem confirmado a sua palavra to prove that Jesus is the Savior of the world. para provar que Jesus é o Salvador do mundo. So now what do you want to do about it? E agora o que vocês querem fazer a respeito And I get disso? rough with them. E aí eu fico duro com What are you eles. going to do? O que vocês vão fazer? I ask you. Eu pergunto I always say vocês. this. Eu sempre digo isso. I ask you. Eu pergunto a How many of vocês. you want to give up your dead religion Quantos de vocês querem abrir mão da religião morta and de receive vocês this Jesus, the Son of God, into your heart? e receber Jesus Cristo, Filho de Deus, no seu coração? I have never seen it fail. Eu nunca vi isso falhar. Everybody on the field will raise their hand. Todos no campo levantam as suas mãos. You've got the city in your hands when you do that. You've got the city in your hands when you do that. Você tem a cidade em suas mãos quando você assim I've procede. done that for 55 years. Eu tenho feito isso por 55 anos. God has never failed. He can never fail to back up his. Deus nunca falhou, Ele nunca pode falhar em nos dar respaldo à sua palavra. The fact is, O fato é, God is alive. Deus está vivo. The fact is, O fato é, you can trust his word. você pode confiar na sua The palavra. fact is, O fato é, Jesus Christ is his son. Jesus Cristo é o seu The filho. fact O is, fato é, God raised him from the dead. Jesus o ressuscitou de meio aos The mortos. fact O is, fato é, he's not dead anymore. ele não está morto mais. Muhammad is dead, but Jesus is alive. Mohammed está morto, mas Jesus está vivo. The fact is, O fato he é, shed his blood for the sins of the world. ele derramou o seu sangue pelo pecado do The mundo. fact O is, fato he é, is with me. ele está comigo. The fact is, O fato he é, wants to come and be the friend of everybody who will only believe. ele quer vir Hallelujah. e ser amigo daquele que tão somente crer. That's my message to the world. Esta é a minha mensagem ao That mundo. is not perverting the gospel. Isso não é perverter o That evangelho. is not another gospel. Isso não é um outro That evangelho. is
the gospel of Jesus Este Christ. é o evangelho de And it Jesus will Cristo save the world. e vai salvar o mundo. We've got to give it to Russia. Nós precisamos dar isso à Rússia. We've got to give it to Poland. Precisamos dar isso à Polônia. We've got to give it to the nations of the world. Temos que dá-lo às nações do mundo. Who will go? Quem irá? Who will be loyal to his commission? Quem será leal à sua It's comissão? wonderful to look at him as our model. É maravilhoso olhar para ele como nosso It's modelo. wonderful to be inspired because he's so beautiful. É maravilhoso ser inspirado porque ele é tão lindo. That won't do any good Isso não vai fazer bem algum until you say, Lord, count me in. I bow before you. I'm ready. até que você diga: Senhor, pode contar comigo, eu me prostro, eu estou pronto. Hallelujah. And Aleluia. that's what I've come to talk to you about. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. This big church, glorious Christians. Essa igreja grande de cristãos I gloriosos. thought if I come down here and talk to you for a week, Eu pensei que se eu viesse aqui e falasse com vocês por uma and if I semana, tell you what I've seen all over the world, e se eu pudesse falar daquilo que eu tenho visto ao redor do mundo todo, who knows, maybe God will raise up young people quem sabe Deus poderia levantar daqui jovens that will go do what I've done que vão e façam aquilo que eu tenho and feito carry the gospel all over the world. e levar o evangelho ao redor do mundo todo. Hallelujah. I Aleluia. believe the Brazilians are going to give the gospel to the world. Eu acredito que os brasileiros vão levar o evangelho ao mundo. When I go to Russia, Quando eu vou à Rússia, I'm going to tell them, look out, Russia, the Brazilians are coming. eu vou dizer: cuidado, Rússia, os brasileiros estão vindo. Hallelujah. Aleluia. Yeah. Aleluia. Yeah. Yeah. Sim. When I go to China, Quando eu for à China, I want to tell them, you ain't heard nothing till you hear the Brazilians. eu vou dizer a eles: vocês não ouviram coisa alguma até que você ouçam os brasileiros. They're coming. Eles estão vindo. Glory to God. Glory to God. You don't need me, Vocês não precisam de mim, but the world needs you. mas o mundo precisa de So you vocês. needed me to come and tell you that. E vocês precisavam que eu viesse e contasse isso para vocês. I've come to tell you the world needs you. E eu vim dizer para vocês: o mundo precisa de vocês. You're beautiful. Vocês são lindos. You're smart. Vocês são You're inteligentes. saved. Vocês são You're salvos. full of the Holy Ghost. Vocês são cheios do Espírito You don't have Santo. no devils in you. Vocês não têm demônios You em have vocês. Jesus in you. Vocês têm Jesus em The fire of vocês. God is in O you. fogo de Deus está em That's what vocês. the world needs. E é disso que o mundo precisa. Aleluia. Aleluia. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. If you do not know Jesus Christ, Se você não conhece a Jesus Cristo, if you have not received Him, se você ainda não o recebeu, maybe you've only had religion. às vezes você só teve religião. If you have not said, Lord, come in and live in me, I want to be saved. Se você ainda não disse: Senhor, venha e habite em mim, eu quero ser salvo. If you have not done that, Se você ainda não fez isso, please stand up and come down here. por favor, se coloque de pé Come e close venha to até me. aqui à frente. Venha perto de mim. God bless you. Deus te abençoe. God bless Deus te you. abençoe. You in the balcony, get up and go to the steps. Vocês que estão aí na galeria, podem se colocar de pé If e you se have not dirigir received Jesus, até as escadas. Se você não recebeu a Jesus, get up and come down here, please. levante e venha até aqui, por favor. Thank you. Obrigado. That's right. É isso mesmo. If you have not received Se Jesus, você ainda não recebeu a Jesus, get up and come down here. He wants to come to se you. coloque de pé e venha até aqui. Ele quer vir até He loves você. you. Ele te ama. He believes in you. Ele acredita em He'll você. change your life. Ele vai mudar a sua He'll vida. bless you forever. Ele vai te abençoar para todo sempre. And you will be a new creature in Christ. E você será nova criatura em Cristo. And you will receive something better than religion. E você vai receber algo melhor do que religião. Say something better than religion. Diga: algo melhor do que religião. That's what we want. É isso que nós Glory queremos. to God. Glória a Deus. Yes.
They're coming from the balcony. Eles estão vindo da galeria. If you have not received Jesus, Se você ainda não recebeu Jesus, stand up and come down here. se coloque de pé e venha até aqui à Praise frente. God bless you as you come. Deus abençoe vocês na medida que vocês vêm. God bless you. Deus te abençoe. God sees your action. Deus vê a sua ação. He sees your faith. Ele vê a sua fé. He sees your hunger. Ele vê a sua fome. He wants to come to you. Ele quer vir a você. Jesus said, anyone that comes to me, I will never reject them. Jesus diz: qualquer que vier a mim, eu nunca o rejeitarei. Never, never, never. Nunca, nunca, I nunca. don't care how deep your sin has been. Eu não quero saber o quão profundo tem sido o seu When you pecado. come to Jesus, Quando você vem a you Jesus, come to his open arms. você vem aos seus braços He abertos. says, I welcome you into my Father's kingdom. E ele diz: eu te recebo ao reino do meu Pai. Oh, God bless you. Deus vos abençoe. Oh, God bless you. Deus vos abençoe. And now I want to ask, after this, E eu quero pedir, após isso, we've got some room left in the aisles. nós temos alguns lugares ainda nas Here's alas. here's what I want to ask now. E aqui está o que eu quero pedir agora. We don't have room, but we're going to do it anyway. Nós não temos o espaço, mas nós vamos fazer assim mesmo. This is the most important call, Essa é a chamada mais importante. that lives be changed. Que vidas sejam But transformadas. now I want you, Mas agora eu quero que vocês, if you're a young person, se você é uma pessoa jovem, below 35 years of age, abaixo de 35 anos de idade, tonight I have preached about doing what he said, nessa noite eu tenho pregado sobre fazer o que ele disse, to respond to his command to give the gospel to people. de corresponder à sua ordenança de dar o evangelho às pessoas. Do you want to be one of those? Vocês querem ser um destes? You want to do that? Vocês querem fazê-lo? Would you give your life to Christ tonight? Vocês entregariam a sua vida a Cristo nessa noite? Would you say, I will go? Você diria: eu vou. Would you say yes to your commission? Você diria sim à comissão. And it says Jesus, by the Holy Ghost, gave commandment Jesus, pelo Espírito Santo, deu ordenança to go to the world, para ir ao mundo, to preach the gospel, para pregar o to evangelho, love people, para amar as to help pessoas, people, para ajudar as to smile pessoas, at people, para sorrir para as to bring good pessoas, news to para trazer people, boas novas às to put your pessoas, arms around the fallen, para colocar os seus braços ao redor dos To heal the necessitados, sick, para curar os to cast enfermos, out devils. para expulsar demônios. Would you do that? Vocês fariam isso? Would you do that? Vocês fariam isso? Would you give that response to his gospel? Vocês corresponderiam assim ao seu evangelho? Would you be loyal to his orders? Você seria leal às suas ordenanças? Would you tonight promise Você nessa noite prometeria you won't be diverted by another gospel, que você não vai ser levado por um outro evangelho, but you will look always at Jesus crucified, buried, and raised from the dead? mas que você sempre vai olhar para Jesus crucificado, enterrado e ressurreto dentre os And will you mortos? pledge your life tonight to stick to that message, E você se aliancia com a sua vida para se agarrar a essa to mensagem, give good news to a hurting world? de dar boas novas a um mundo dolorido. How many of you would like to stand and say, I want to do that? Quantos de vocês gostariam de se colocar de pé e dizer: eu quero fazer isto, I accept that. eu aceito isso, I will do that. eu farei isto? My life is changed tonight. A minha vida é mudada, I transformada see nessa the noite. importance of being loyal to him. Eu vejo a importância de ser leal a Ele. I want to continue the things that he began. Eu quero continuar as coisas que Ele iniciou. And I see these dynamics are important. Eu vejo que essas dinâmicas são importantes. I want to always look at Eu Jesus. quero sempre olhar a Jesus. He's my model. Ele é o meu modelo. I want to always be inspired and happy and be rejoicing when I think of him. Eu quero sempre ser inspirado, estar alegre e regozijar quando eu estiver pensando a respeito But dele. above all, I want to be loyal to him.
Mas acima de tudo, eu quero ser leal Whatever a he Ele. says to me, Aquilo que Ele disser a mim, he can count on me. Ele pode contar I'm not comigo. going to be diverted by some silly preacher that's preaching some silly doctrine. Eu não vou ser levado por qualquer pregador que está pregando outro tipo de evangelho. I'm going to be loyal to Jesus. Eu vou ser leal a Jesus. I want to continue what Jesus began. Eu quero continuar aquilo que Jesus começou. Okay, take it next. I did. Thanks. Yeah. Well, look at you. Olha vocês. Beautiful. Lindo. Listen, this is serious kingdom business. Isso aqui são coisas sérias do reino. Now, excuse me. I'm coming back to these. Desculpa só um minutinho, vou voltar a esses. Just stay on your feet out of reverence for what God is doing. Fiquem de pé em reverência àquilo que Deus está You fazendo. have seen the response. Just, yeah, yeah. You have seen the response. Vocês têm visto a correspondência. Is that right? É isso mesmo? Preachers out there, Pregadores aí, you that want to be soul winners, vocês que querem ser ganhadores de almas, you've watched me. vocês me observaram. You've seen what happened. Vocês viram o que aconteceu. I'm going to let you in on a secret. Eu vou deixar vocês saberem um segredo. I've heard preachers preach. Eu tenho ouvido pregadores pregar. When they get through preaching, E quando eles terminam de pregar, then they beg and they cry, asking someone, please, is there anyone here that would like to accept Jesus? e aí eles começam a chorar e começam a pedir, ficam como pedintes. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? I've seen that all over the world. Eu tenho visto isso ao redor do mundo todo. I've seen them say, is there one? Eu tenho visto eles dizendo, Is there one? tem um. Well, I hope you've learned something Eu tonight. espero que vocês tenham aprendido algo nessa noite. Here's what I believe. Aqui está no que eu creio. The power of the Holy Ghost is in me. O poder do Espírito Santo está em mim. Jesus is speaking through me. Jesus está falando através de mim. I have come from God. Eu vim da parte de Deus. When I speak His word. Quando eu falo a sua palavra. I reverence His presence in my life. Eu reverencio a presença dele em minha vida. And I speak to people who are not saved. E eu falo às pessoas que não são salvas. I tell them what to do. E eu digo a elas o que deve ser feito. And they obey. E eles obedecem. Because they are living in a life of sin, Porque eles estão vivendo uma vida de pecado, vulnerable to the influence of the devil. vulneráveis à influência do diabo. I am full of God, Eu estou cheio de Deus and the devil can't resist me. e o diabo não pode me resistir. So I tell them what to do. Então eu os digo o que fazer. Get up, Levanta, go to the aisle, vá até a ala, come down here. vem até aqui à frente. Now, here they are. E aqui estão. They did what I asked them to do. Eles fizeram aquilo que eu pedi que fosse You feito. understand that? Vocês estão entendendo isso? People don't want to be begged. As pessoas não querem que alguém esteja pedindo. They want to be helped. Elas querem ser ajudadas. Now, excuse me, folks. I wanted to give them a lesson. Agora me desculpem, queridos, mas eu queria dar uma lição a It'll make eles. better preachers out of Vai that. fazer melhores pregadores You deles. understand? Vocês entendem isso? I'm thankful that you heard the call of God. Eu estou grato que vocês ouviram o chamado de Deus. You came, Vocês vieram, you heard me invite you, vocês me ouviram but convidando-os, you heard something other than that. mas vocês ouviram algo a mais do que In your isso. heart, you felt the pull of the Master. No coração de vocês sentiram o puxão por parte do Mestre. That's what brought you. E é isso que trouxe vocês. You want Him. Vocês o querem. You want what I've got. Vocês querem aquilo que eu tenho. You want what Jesus has. Vocês querem aquilo que Jesus tem. You want reality. Vocês querem realidade. You don't want religion. Vocês não querem religião. You want life. Vocês querem vida. You want salvation. Vocês querem You salvação. don't want fear. Vocês não querem medo. And you came. E vocês vieram. God saw you come. Deus viu vocês vindo. This is a demonstration of the Bible. Esta é uma demonstração da You Bíblia. have come. Vocês vieram. This says, E isto if diz you will call on the name of the Lord, you will be saved. que se você clamar pelo nome do Senhor, será salvo. This says, Isto diz the blood of Jesus Christ will cleanse you from all of your sins. o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todos os seus pecados. This says, Isto diz, if you will receive Jesus, se você receber a Jesus, He will give you power
Ele vai te conceder to become poder his child. para se tornar filho That's a dele. miracle. Isso é um milagre. That happened to me. Isso aconteceu comigo, It's happened to a lot of people. aconteceu com várias It'll pessoas happen to you. e vai acontecer com vocês. Oh, we're not perfect, Nós não somos but we perfeitos, love Jesus mas nós amamos and we're Jesus. doing the best we can. E nós fazemos o melhor que podemos. You won't be perfect, Vocês não serão but perfeitos, you love mas Jesus vocês amarão a and Jesus. you'll do the best you can. Vocês farão o melhor que Now, puderem. how do you receive him? Agora, como que vocês o recebem? How did you get married? Como que vocês casaram? You agreed to accept another person in your life. Você concorda em aceitar uma outra pessoa na sua vida. Is that right? É verdade? Some of you aren't married yet. Alguns de vocês ainda não são But when you casados. get married, no one can force you. Mas quando você se casa, ninguém pode te forçar. You will find somebody you're attracted to. Você vai encontrar alguém a quem você é atraído. And you will go before some authority E você vai se dirigir diante de alguma autoridade. and you will exchange pledges. E você vai trocar alianças. But they can't force you. Mas eles não podem te forçar. You do it because you want to. Você o faz porque você o quer. That's the way you come to É Jesus. assim que você vem a Do Jesus. you want him in your life? Vocês o querem na sua vida? Will you receive him in your life? Vocês o recebem na sua vida? No one can force you. Ninguém pode forçá-los. But do you will to take Jesus in your heart as your friend and Savior? Mas você quer receber Jesus no seu coração como seu Salvador e o seu amigo? If that's in your heart, Se isso está no seu coração, if you're sincere, se você está sendo sincero, that's all you can do. é só isso que você pode fazer. And when you do that, E quando você assim o faz, with your action, com a sua ação, you got up publicly você se colocou de pé with publicamente all these com witnesses, todas essas you testemunhas. walked down to the front, Você caminhou até aqui à frente you showed by your action, I choose to give my life to Jesus e Christ. pela atitude de vocês mostraram que eu escolhi entregar a minha vida a Jesus Cristo como Here meu you are. Salvador. Aqui estão vocês. That's all you can do. É só isso que vocês podem The fazer. rest is in his hands. O restante está nas mãos dele. He does the rest. Ele faz o restante. When you say yes to him, Quando você diz sim a ele, he says yes to you. ele diz sim a você. Oh, he loves you. Ele ama vocês. I tell you, when I think of how much God loves us, Quando eu penso sobre o quanto Deus nos ama, he gave his son for us. ele entregou o seu filho por nós. How much are you worth? Quanto que você vale? What are you worth? O que você vale? What good are you? Que bom você é. We can all say, what am I worth? E eu poderia dizer, o que eu valho? Who am I? Quem sou eu? I'll tell you who you are. Eu vou dizer a vocês quem vocês You são. are somebody who Vocês is, são alguém, you're worth as much to God as his son, Jesus Christ, was worth. vocês têm o mesmo valor que o Filho Jesus Cristo tinha valor diante de Deus. Think of that. Pensem a respeito disso. He gave his son, Jesus, to save you. Ele entregou o Filho Jesus para salvar você. That's a lot of love. Isso é muito amor. He believes in you. Ele crê em você. God believes if you would hear this message, Deus crê que se você ouvisse essa mensagem, that you would respond to his love. que você corresponderia ao seu amor. It's a wonderful gift of God. É um maravilhoso dom de The Deus. gift of God is eternal life. O dom de Deus é vida eterna. It's yours right now. É seu agora. And you'll walk out of here tonight E você vai sair desse lugar nessa a new noite, creature. uma nova criatura. Anyone is in Christ, they're a new creature. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Old things pass away, As coisas velhas ficaram para trás. all things become new. Tudo se fez novo. Some of you are trapped in habits, Alguns de vocês estão presos por hábitos, practices práticas that you don't like. que vocês não gostam, They're destructive. são destrutivas, They'll destroy your life. estão destruindo a sua You vida. can't break them. Você não pode quebrá-las. Believe that the life of Jesus will break those things. Creia que a vida de Jesus vai quebrar essas And you'll be coisas. delivered from E them. vocês serão libertos dessas See, coisas. all of those clamps on you are the devil's power to destroy you. Todas essas agarraduras em vocês é o poder de Satanás para destruir vocês. The Bible says Satan comes to steal, kill, and destroy. A
A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e That's destruir. what he does. É isso que ele He faz. steals what's precious. Ele rouba aquilo que é precioso. He robs us and destroys what's dear to us. Ele nos rouba e destrói aquilo que é precioso. And in the end, he kills us. E no final, ele nos mata. We die, we're lost in darkness without God. Nós morremos, nós estamos perdidos nas trevas sem Deus. That's Satan. Isso é Satanás. When you stood up and come to the cross of Christ, Quando você se colocou de pé, veio até aqui, se colocou diante da cruz de Jesus, Satan lost his grip on you. Satanás perdeu a sua autoridade sobre His vocês. power on you is broken. O poder dele sobre vocês foi quebrado. Look at me. Olhem para mim. I come from God. Eu vim da parte de Deus. I'm just a man, Eu but sou I come from somente um God. homem, mas eu vim da parte de Deus. God sent me. Deus me enviou. I'm his voice. Eu sou a voz dele Tonight, nesta noite. he's speaking through you, E ele through me está to you. falando através de mim a vocês. His words are coming through me. As palavras dele estão vindo através de mim. Satan has lost his power in your life. Satanás perdeu o poder dele sobre as vossas vidas. You are free tonight. Vocês são livres nessa noite. He cannot hold you when you come to the cross of Christ. Ele não pode retê-los mais quando vocês vêm à cruz de Cristo. Whatever grip he has on you. Qualquer tipo de atadura que ele tem em você. Right now, as a servant of the Most High God, Agora, como servo do Deus Altíssimo, I rebuke his grip on you. eu rejeito as ataduras dele sobre vocês. I command it to leave you forever. E eu ordeno que saia de vocês uma vez por todas. And in the name of Jesus, E em nome de and Jesus, by the power of the Holy Ghost, e pelo poder do Espírito as Santo, a servant of God, como servo de Deus, I do now release you from the grip of Satan. nesse momento eu liberto vocês de toda atadura satânica. I release you. Eu liberto As a vocês. servant of God, I release you. Como servo de Deus, eu os liberto. I'm his ambassador. I have a right to. Eu sou embaixador dele e eu tenho o direito de fazê-lo. He confirms what I say. I release you. Ele confirma aquilo que eu disse, então eu estou libertando vocês. You are changed Vocês são mudados, because you have come to God. porque vocês vieram a Deus. If you only believe, Se você tão somente crer, this is the turning point in your life. esse é o ponto de virada na sua And vida. from tonight, E dessa noite em you diante, will live a life with a new freedom. vocês viverão a vida com uma nova liberdade. Oh, I thank God for the authority to do that. Oh, eu agradeço a Deus pela autoridade para fazê-lo. Yes. Put your hand right here. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Close your eyes. Feche os seus olhos. Say, oh Lord in heaven, Diga, ó Pai Celeste, thank you for freedom. obrigado pela liberdade. Thank you that you've delivered me tonight. Muito obrigado porque o Senhor me libertou nessa noite. Satan has lost me. Satanás me perdeu. I'm not his slave anymore. Eu não sou mais escravo dele. I am born again. Eu nasci de novo. I call on Jesus. Eu clamo por Jesus. Oh Jesus, Ó Jesus, save me, salva-me, heal me, cura-me, deliver me. liberta-me. Oh Jesus, Ó Jesus, I touch you by my faith. eu te toco pela minha fé. I receive you by my faith. Eu te recebo pela minha fé. Oh Jesus, Ó Jesus, I'm forgiven. eu sou perdoado. Your blood cleanses me O teu now. sangue agora me purifica. Oh Oh, hallelujah. aleluia. I have peace with God. Eu tenho paz para com Deus. Oh Jesus, Ó Jesus, I'm forgiven now. eu sou perdoado agora. I'm changed now. Eu sou transformado agora. My evil habits are cursed.
Os meus hábitos malignos são amaldiçoados. Hallelujah! I Aleluia! am free from the devil. Eu estou livre do diabo. I am a new creature. Eu sou nova criatura. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Put your hands right up to him. Levante as suas mãos a Say, Ele. oh Jesus, Diga, ó Jesus, I'm free. eu estou livre. I'm healed. Estou curado. I'm saved. Estou salvo. I'm born again. Nasci de novo. I feel joy in my heart. Eu sinto alegria no meu coração. I have peace in my heart. Eu tenho paz no meu coração. No more fear. Não tenho mais medo. No more guilt. Não mais culpa. No to guilt. Não há culpa. I am forgiven. Eu sou perdoado. Hallelujah. Aleluia. My sins are forgiven. Meus pecados são Glory perdoados. to God. Glory to God. Glória a Deus. Look at me. Olhem para mim. I speak for God. Eu falo por He Deus. loves you. Ele ama He has vocês. received you. Ele tem recebido You're in His vocês. family. Vocês fazem parte da You're família one with dele. Him. Vocês são um com He Ele. says, come son, come Ele daughter. diz, venha filho, venha filha. Sit down at my table and dine with me. Senta à minha mesa e vamos comer juntos. Live with me. Viva comigo. I'll help you in life. Eu vou te ajudar na vida. And when the enemy tries to hurt you, I'll be there to help you if you call on me. E quando o inimigo que tentar te machucar, eu estarei lá se você me I invocar. believe in you. Eu creio em você. I love you. Eu te amo. I'm with Eu you. estou com você. Hallelujah. Aleluia. Look up to him and say, thank you, Lord. Olhem para cima e digam, obrigado, Senhor. Thank you that you're with me. Obrigado porque tu estás comigo. Hallelujah. Hallelujah. Now just talk to him. Now close your eyes and just talk to him Agora yourself. fechem seus olhos e vocês mesmos podem falar com ele. Just talk. Don't beg him. Don't beg him. Não fica pedinte Just talk agora. out loud. Agora pode falar em alta voz. I've been telling you what to say. Pode falar, eu tenho ensinado vocês o que falar. You just say thanks like you want to say. Vocês podem dizer obrigado da maneira que vocês That's querem right. dizer Lift your obrigado. voice up and Isso say mesmo, thanks. ergam as suas vozes. That's wonderful. Isso é maravilhoso. That's right. Isso é certo. He loves for you to talk to him. Ele ama quando vocês falam Oh, com thank ele. you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Glory to God. Obrigado, Glory to Jesus. God. Glória a Glory to Deus. God. Glória a Yes, Deus. we love you, Lord. Sim, nós We te amamos, thank you for this Jesus. salvation. Nós te agradecemos por essa salvação. You've taken away our O diseases. Senhor tem tirado de sobre nós as nossas You've taken away enfermidades. our sin. O Senhor tira de sobre nós os nossos pecados.